Natal é nascimento. Por si só, o nascimento de uma criança ocupa um lugar muito especial no coração de Deus. As Escrituras reiteram, vez após vez, a importância desse momento íntimo familiar. A primeira palavra de louvor registrada nas Escrituras, dita por um ser humano, tem a ver com isso, com o nascimento de uma criança. Foi quando Eva disse: "Com o auxílio do Senhor, tive um filho." Juntaram-se a ela muitas mulheres, muitas famílias, como Sara, Ana, Isabel, Raquel, todas elas e tantas outras famílias que experimentaram a graça de Deus através da chegada de uma criança. Mas Natal é mais do que uma festa de aniversário. No Natal nós celebramos o nascimento daquele que já existia. O evangelista João diz o seguinte: "No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade." O Natal celebra a encarnação da palavra eterna através de um nascimento. Um dia, o Deus que já existia decidiu nascer, se esvaziar de sua glória, assumir a forma de um simples homem, de um servo, e no devido tempo, morrer para o perdão dos nossos pecados. Um famoso teólogo já disse que todo menino quer ser homem, todo homem sonha em ser rei, e todo rei deseja se tornar Deus, mas só Deus quis ser menino. É a esse menino, essa criança, que hoje nós louvamos. Nasceu Cristo.
mundo aguardava a vinda do Messias. Deus prometeu que ele viria e cumpriu essa promessa quando do nascimento de Jesus. Ele cumpriu essa promessa novamente ao nos encontrar em nossos caminhos e descaminhos, fazendo assim com que o nascimento de Jesus ganhasse um novo e real significado para as nossas vidas. Sendo assim, vamos todos, juntos com nossos familiares, em alta voz, fazermos esta declaração de fé. Creio em Jesus Cristo e no poder do Evangelho que começou em Belém. Creio naquele cujo Espírito glorificou uma pequena aldeia, de cuja vinda pastores deram sinal e para quem não havia lugar em mansão alguma. Creio na bondade do Pai, que nos deu seu Espírito e o seu próprio Filho como Salvador. Creio naquele a quem os reis da terra desprezaram e os orgulhosos não puderam compreender, mas cuja vinda mudou o curso da história. Creio naquele a quem os estrangeiros, os pobres, os inférteis, os oprimidos, os tristes, os doentes, os cegos e os leprosos deram as boas-vindas e o aceitaram como Senhor e Salvador. Creio que este mundo será transformado pelo poder daquele cujo nascimento comemoramos. Amém. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, que bom a gente poder estar junto nesse culto de Natal, nossa expressão de gratidão a você, que nos recebe aí na sua casa, juntamente com a sua família, nessa noite tão especial. O Natal, ele nos convida a uma pausa, entre toda a agitação das luzes que piscam, as mesas fartas, os presentes cuidadosamente embrulhados, há uma mensagem que atravessa os séculos. A luz brilhou na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Há 2 dias atrás, nós estávamos reunidos no templo, celebrando a luz, o nosso culto das luzes, uma experiência muito marcante e significativa. Eu me lembro de uma história que eu vi certa vez, de que numa pequena vila durante a guerra, as pessoas estavam escondidas no escuro, temendo os bombardeios. E era a véspera de Natal, e uma criança pergunta à sua mãe: por que é que nós não temos luzes nas janelas nesse Natal? Nós tínhamos no ano passado. E a mãe, toda temerosa, ela explica: porque nós estamos com medo. E a menina,
com aquela sabedoria infantil, já logo replica. Mas foi no escuro que Jesus nasceu. E ele não trouxe medo, ele trouxe luz. E o Natal é isso, Deus enviando a sua luz em meio à nossa escuridão, trazendo uma graça que salva e que também transforma. Mas a pergunta é se nós temos vivido à luz dessa verdade, se nós não estamos nos deixando levar pelas sombras da preocupação, da rotina, de uma vida secularizada e distante do propósito de Deus. Como é que você tem vivido essa verdade? Ou será que eu e você, na nossa vida, aproveitando esse clima de final de ano e repensando, a jornada de 2024, se nós vivemos isso, se ao longo deste ano, em meio a tantos desafios, nós vivemos firmados nessa verdade. Se de fato a luz brilhou na nossa escuridão, e como é que nós podemos transformar isso hoje? Então eu quero que você acompanhe comigo a leitura das Escrituras na carta de Paulo a Tito, lá no capítulo 2, os versos 11 a 14. Diz assim a palavra de Deus: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. O apóstolo Paulo, ao escrever para Tito, ele apresenta essa essência do Natal. E a essência do Natal é essa graça, que ele vai dizer que ela se manifesta, ela aparece. O Natal é a graça aparecendo e se manifestando. É muito interessante a gente pensar nisso, Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A palavra que Paulo usa é a mesma palavra que se refere às aparições divinas, sobrenaturais. Quando há uma aparição, a presença do próprio Deus, Uma epifania, nós chamamos de epifania isso. E é essa a palavra que Paulo usa aqui. A graça de Deus, ela apareceu, ela se manifestou, surgiu. Lucas vai usar essa mesma palavra quando fala ali do nascimento de Jesus, no cântico de Zacarias. E Zacarias, ao celebrar o menino que havia nascido, ele fala da luz que manifesta, que aparece, que brilha na escuridão. A graça é a luz brilhando na escuridão. Então imagine a noite do nascimento de Jesus. Uma vila comum, uma manjedoura simples, pastores nas colinas, mas no céu brilhou uma grande luz. No céu o céu se abriu para anunciar o extraordinário. Jesus é a nossa graça visível, enviada a todos. Não importa quem nós somos, o que fizemos, a salvação está disponível para todos. O Philip Yancey, no seu livro O Jesus que eu nunca conheci, ele escreve: quando Deus entrou no mundo, escolheu uma vila insignificante, pessoas insignificantes, um lugar insignificante. Isso foi graça. Deus se revelando onde ninguém esperava. O Natal é a graça de Deus se manifestando onde ninguém espera. Talvez esse não seja o Natal que você imaginou, da forma como você gostaria de celebrar. Talvez você esteja celebrando esse Natal lamentando o fato de não ter tantos motivos assim para agradecer.
porque é fato que na nossa vida nem sempre a gente tem tantos motivos assim, né? Nós lidamos com decepções, tristezas e frustrações. Isso é próprio da vida. E isso não desaparece na noite do Natal. Mas o Natal é o anúncio de que no meio dessa escuridão que nos cerca, há uma luz brilhando. A graça se manifestou salvadora. Então eu quero te convidar a olhar para a sua vida nesse momento, não esquecer dos seus problemas, eles são parte da sua vida. Seria muito bom se a gente pudesse simplesmente esquecer, não é? Mas o Natal é o anúncio da esperança, de que a luz brilha na escuridão e as trevas não podem apagá-lo. Segunda pista que Paulo nos deixa nesse texto é que a graça nos ensina. Lá no verso 12 ele diz, ela nos instrui, nos ensina a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. A graça não é apenas um presente que nós recebemos. Ela é uma direção firme e transformadora. A graça nos transforma. E o Natal nos desafia a renunciarmos, nas palavras do apóstolo Paulo, abandonarmos, deixarmos a injustiça, o mal, a impiedade, e o que ele fala aqui sobre as paixões mundanas. São pequenos prazeres que roubam os nossos amores. São pequenos prazeres que tiram Jesus do centro. São pequenos prazeres que tiram o nosso foco de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. As paixões mundanas, numa sociedade secularizada como a nossa, elas são cada vez mais normalizadas, comportamentos, atitudes. Ora, a gente vem assistindo isso e não sei você, mas é assustador perceber como muitas vezes alguns comportamentos, eles acabam ocupando espaço na própria comunidade de discípulos e discípulas de Jesus. Por isso a gente precisa olhar para a graça nessa perspectiva de que ela nos instrui e nos ensina a renunciar à impiedade, abandonar aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos afasta do propósito de Deus. Quanta coisa você tem feito e faz parte da sua vida que não é um crime, não é um mal, né? As pessoas usam até o bordão, eu não estou matando, eu não estou roubando, né? Mas que tem afetado, maculado, comprometido o seu relacionamento com Deus. E isso vai desde pequenas atitudes, pequenos comportamentos, coisas que ninguém vê, ninguém sabe, até coisas que de fato complicam, né? O seu caráter, seus relacionamentos. Então Paulo diz, isso precisa ser abandonado. E por outro lado, a graça nos ensina a vivermos de forma sensata, justa e piedosa. Ou seja, não é simplesmente o que nós deixamos de fazer. Precisamos pensar no que é que nós vamos fazer. Como viver a partir dessa graça revelada no Natal? Como é que você pode viver para a glória de Deus? Então, pense numa vela apagada. Nós temos as velas da nossa coroa, ou a nossa guirlanda do advento aqui. Pense nela apagada. Receber a graça é como acender esse pavio. E viver à luz dessa graça significa cuidar desse pavio para que ele permaneça brilhando. Então, viver de forma sensata, justa e piedosa é manter a nossa lâmpada, né? Manter o pavio aceso, a chama acesa e ardendo. E por fim,
a última lição que Paulo nos dá. A graça nos dá esperança. A partir do verso 13, ele vai dizer: enquanto nós aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez, ele usa a mesma palavra ali do verso 11, essa graça que se manifesta. A graça que se manifestou no nascimento de Jesus é a mesma graça que se manifestará no dia do Senhor. E nós aguardamos esse dia com esperança. Natal não é simplesmente uma celebração sobre o passado. É uma celebração sobre aquilo que vai acontecer. Ela aponta para o futuro. Quando nós contamos a história da salvação, a partir do nascimento de Cristo, nós estamos apontando para o futuro e estamos declarando: Maranata, vem Jesus. Nós celebramos o primeiro advento de Jesus, aguardando a sua segunda vinda. E a graça nos ensina a vivermos isso que os teólogos vão chamar de já e ainda não. O reino já chegou, mas ainda não plenamente. E aguardamos então essa plenitude, confiando na promessa de que tudo será redimido. C.S. Lewis vai afirmar que a alegria é um sério negócio do céu. E o Natal é a promessa dessa alegria se cumprindo. Quantas vezes a gente vive sem essa esperança? Paulo vai afirmar que se a nossa esperança em Cristo se dá apenas para esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Se você está olhando para a história e se vê triste, desanimado, desamparado, desesperançado, eu quero te convidar nessa noite de Natal, olhar para Jesus. E olhar para aquilo para onde o Natal aponta, para a volta de Jesus. O Natal então nos desafia a respondermos à graça de 3 maneiras. Primeiro, receba essa graça. Pare e reflita sobre o que significa ter um Salvador que veio por você. O que de fato significa celebrar o Natal? Então, receba Jesus no seu coração como seu único Senhor e Salvador. Reconheça a sua condição de pecador, pecadora. Confesse. Fale: eu preciso do Senhor. O Senhor é a luz que brilha na minha escuridão. Ilumina o meu coração. Segundo, deixe a graça te transformar. Deixe essa luz brilhar. E identifique o que precisa ser mudado, abandonado. Coloque isso para Jesus, entregue isso para Ele. E busque viver de maneira sensata e piedosa. E por fim, compartilhe essa graça. Ele vai terminar lá no verso 15, dizendo que Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Então saiamos para fazer o bem. E não deixe para amanhã, faça hoje o bem. Como é que você pode fazer o bem? Tornando esse momento de celebração na família uma celebração da alegria pelo nascimento de Jesus. Um momento do perdão, da reconciliação. Sirva alguém. Ao invés de brigar pelo melhor pedaço do peru, que tal você oferecer o melhor pedaço para alguém? Tal, ao invés de garantir ao seu, você se preocupar antes em servir os demais. Seja gentil. Seja gentil com a sua família. Seja gentil com a sua esposa. Seja gentil com o seu marido. Seja gentil com seus filhos, com seus pais. Seja gentil com seus irmãos, seus tios, seus primos, seus sobrinhos. Pratique a gentileza. Seja gentil com seus amigos. Que tal você mandar uma mensagem para alguém quem você muito tempo não conversa, não se lembra?
Fala, olha, eu lembrei de você hoje. E a minha oração é que a luz de Jesus brilhe também no seu coração. Somos chamados à prática do bem. Quem você pode servir nessa noite? Na noite do primeiro Natal, nós fomos servidos. Jesus se ofereceu por nós. E isso se concretiza na cruz. E Ele nos chama também a servirmos uns aos outros. Que o seu Natal seja cheio da presença de Jesus. Eu quero encerrar te convidando a um exercício de imaginação. Imagine uma criança nessa noite de Natal, diante de um presente ao qual ela esperava muito. Os seus olhos brilham, as mãos tremem de expectativa, e ela vai desembrulhando com cuidado e encontra algo que surpreende e a enche de alegria. Agora eu quero que você pense no presente que Deus ofereceu a nós no Natal. Jesus. Ele é a luz que ilumina as nossas trevas. Ele é o Salvador que nos traz vida e a graça que nos transforma. Neste ano, ao olhar para as luzes, ao ouvir as canções, lembre-se, o Natal é a história da graça que nos alcançou, nos ensina e nos dá esperança. É por essa graça que nós somos transformados. Eu quero te convidar a fechar os olhos e juntos nós vamos orar. Senhor, obrigado por enviar Jesus, a tua graça visível, e que neste Natal possamos nos lembrar da transformação e da esperança que nós encontramos em Ti. Ajuda-nos a viver de forma sensata, justa, piedosa, de forma coerente com essa graça que se revela, e que nós sejamos profundamente transformados, abençoados, e que abençoados possamos também abençoar. Que possa brilhar sobre nós a Tua luz, sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É muito bom a gente poder celebrar o Natal e a graça de Jesus juntos. Quero desejar a você e a sua família um feliz e um abençoado Natal. Que vocês sejam profundamente abençoados pela presença de Jesus nessa noite. Vamos receber a bênção. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o menino que nasceu, a graça que se manifestou, que o grande amor de Deus, o Pai, que enviou o Filho e que nos amou, que as consolações e que a comunhão do Espírito repouse sobre sua vida, abençoe você, abençoe sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Um Feliz Natal. Ó vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó vinde adoremos, ó